Olá, querido telespectador, boa noite. Eu sou o Gilvan Leite e esse é o seu programa Missões em Revista. E mais uma vez, aqui comigo, fazendo a leitura da biografia da nossa irmã Amy Carmichael. Esse trio é Felício, Gabriel, Paulo e Poliana Brelas. Boa noite, meus amados Boa irmãos. noite. Tudo bom com vocês? Boa noite. Boa noite, Tudo? Gilvan. Que maravilha poder tê-los aqui novamente para que a gente possa dar andamento na leitura e na explanação da biografia da Amy Carmichael, né? Felício, contigo, para você recapitular aí os nossos programas anteriores, no que a gente debateu e conversou e o que temos aprendido sobre essa amada irmã que no passado, né, dedicou a sua vida pelas crianças ali no Japão, na Índia, né? Já passamos por essas viagens que ela fez ali de sofrimento, né? Inclusive, né, Felício? Nos barcos em que ela viajou. É contigo a palavra, Felício? Boa noite a você que nos assiste, tá? Bom, muito bem. A gente já viu até o capítulo 11, não é? Vamos dar continuidade hoje a partir do 12. E só recapitulando o que aconteceu até aqui, Deus abençoou Amy com a formação do grupo estrelado, não é? Com as mulheres. E o livro também descreve como era a metodologia de viagem que elas adotavam, não é? Elas passavam pelas aldeias, acampavam fora das cidades e pela manhã iam até o mercado local, um lugar que tenha bastante gente, e começava a conversar com as pessoas, não é? Não era tanto um problema de comunicação, não é? Sim. Mas não eram todas as pessoas que elas conseguiam alcançar, eram sobretudo as mulheres, porque os homens pensavam assim, não é? O que uma mulher tem para falar para mim? Sim. E por isso, o público-alvo, as pessoas que elas conseguiam alcançar, sobretudo, eram mulheres e crianças das castas mais baixas, não é? Que eram os párias por ali, né? Que realizavam aquele serviço considerado mais sujo para as outras pessoas. E o capítulo 12, ele começa contando a história que aconteceu na aldeia do Grande Lago, né, próximo a Panay Vilai, onde havia uma escola cristã que educava meninos e meninas, não é? E, bom, existia uma criança ali que ela vivia presa, não é? O nome dela era Adulai, não é? Como já era algo cultural, muitas crianças, muitas mulheres, até certa idade, elas ficavam presas dentro de casa, eram proibidas de sair, algumas ficavam até o ano todo sem sair de casa, né? E essas Fazendo crianças, elas não serviços. eram cristãs, nem elas, nem seus pais, né, Felício? Não, eram crianças que vinham da religião hindu, não é? Que era ensinada pelos pais. E numa noite, essa criança aqui, na verdade, ela era cristã. E ela ficou muito tempo guardando a fé. Ela lia a Bíblia em segredo e conseguiu guardar isso por mais ou menos um ano, não é? Sim. E algo muito interessante é que não tinha nenhuma criança que era cristã, né, nessa escola. Desde 60 anos, desde a criação dessa escola, né, não havia nenhuma conversão, nenhuma criança havia se convertido. E só começou realmente a ter mais cristãos por ali a partir do momento que a Amy chegou. Então a gente vê que os cristãos, os missionários cristãos que estavam ali, eles não estavam espiritualmente preparados. Não estavam sendo luz, né? Também. A gente viu em episódios anteriores que eles não oravam, tanto que todos os cristãos da Índia tinham que ser pagos para serem cristãos, tinham que ser pagos para seguirem a Jesus. E isso era algo super normal ali. Então, ver uma conversão verdadeira no meio já é uma vitória imensa, já é o agir de Deus ali. Desculpa, continua. Não, tá de boa. Mas a gente vê o quanto que a Amy, ela estava íntima do Senhor. O relacionamento de Deus com a Amy
da Amy com... de Deus com a Amy, era algo de outro nível, era algo realmente profundo. E o Senhor estava ali cuidando e usando ela. A gente conversou muito também nos episódios passados, né? Que quando a Amy chegou na Índia, que é o ponto da história que a gente está agora, a Amy, ela se deparou com uma realidade em que cristãos, eles são umas pessoas comuns, né? Na Índia, na época, tinha o costume de ter servos, né? Que são dessas castas mais baixas que o Felício citou. E eles eram só pessoas que tinham servos, que tinham um títulozinho de cristão, mas não Nem fazia eram diferença tratados como nenhuma. gente, na verdade. Cristãos nominais, né? Eles realmente não faziam diferença nesse lugar. Como o Paulo e o Felício citaram, essa escola que o capítulo introduz, desde a sua fundação, 60 anos de existência tinha essa escola, nunca houve um cristão. E a escola, ela é dita cristã, tá? É um ponto importante. Essa escola, ela é cristã. Tava lá, cristão, o nome no nomezinho da escola, né? Na fachada, né? Na fachada, mas não existia um cristão naquela escola convertido realmente, né? O livro até conta que isso era mais uma escola para os pais que colocavam seus filhos, não tinham a menor preocupação se eles seriam evangelizados ou não, porque em 60 anos nunca ninguém foi evangelizado, nunca ninguém se converteu, né? Então é um fato assustador. Isso aqui não é só uma historinha, isso aqui é um fato que aconteceu, né? É realmente assustador saber que 60 anos um grupo, não era uma, duas pessoas com trabalho árduo e pesado, era um grupo gigantesco de como é que é? Escravos. De pessoas servidas, que eram missionários, mas que eram servidos o tempo inteiro, que tinham dos melhores, né, as regalias e realmente estavam ali para viver do bom e do melhor sem fazer diferença, né? Sim, com E aí, em 1895, com a chegada da Amy, né, como o Paulo Sim. falou, né, aí tudo isso começa a mudar, né? Sim. Tudo mudou. E o Maihata aqui, só pra corrigir, né? Ainda não é a Arulai. Não. É uma garota chamada Joia da Vitória, eu acho, mais ou menos O livro assim. não conta o nome dela, Joia da Vitória foi Sim. o nome que ela deu. recebeu Amy da recebeu. Amy, que- Né? E interessante a história de conversão dela, já pra gente finalizar, é que ela frequentava essa escola, né, corrigindo tudo que eu falei. Ela frequentava essa escola e ela recebeu uma Bíblia da diretora da escola. Sim. Ela leu a Bíblia, claro, secretamente, sem que os pais soubessem, e se tornou cristã em segredo. Mas depois de um tempo ela queria declarar publicamente a sua fé, mas tendo noção do que poderia acontecer com ela, não é? O que acontecia com praticamente quase todas as pessoas que abandonavam o hinduísmo era a rejeição da família, sendo a pena máxima até mesmo a morte, não é? Então, em uma noite, ela viu a oportunidade de fugir. Ela sai da aldeia em que ela morava, da sua casa, corre assim a esmo, sem ter direção, e chega na aldeia em que a Amy e o grupo estrelado, eles estavam hospedados, né? Moravam. Mas ela não sabia onde é que esse local ficava, até que ela foi acolhida por uma pessoa, não é? Uma mulher chamada Serva de Jesus. Se eu estiver correto, é ela, essa tal de serva de Jesus. E ela pede refúgio, ela é ajudada, né? Até que ela se encontra com Amy e aí a gente chega em Adulai, não é? Sim. Adulai era uma pessoa, diz o livro, com uma personalidade muito forte, não é? Com algumas condutas e uns modos inapropriados, um gênio muito forte, não é? E ela tinha esse jeito de ser muito raivosa, não é? Sim. E até que em um momento ela ouve uma pessoa dando testemunho de que ela era como uma leoa. Mas quando ela conheceu a Jesus Cristo, ela se tornou como uma cordeira. E Adulai se interessou por essa história. Como é? O que aconteceu aí, não é? Fazendo essa comparação, tendo em mente esse jeito que ela tinha, não é? E ela continuou indo às reuniões, se interessou mesmo por aquilo que Amy estava falando. Ela contou isso para os pais dela, não é? E começou a insistir, dizendo: eu quero ir morar com essa missionária, eu quero ir morar com a Amy, quero sair de casa, não é?
E essa não era uma ideia muito bem aceita pelos pais, mas... É legal aqui também que o livro ele destaca uma palavra que eu achei muito interessante. Que quando Arulai ouvia essas histórias, o livro conta que Arulai ansiava se parecer com essa moça, né? Ter a conduta. Arulai ansiava aprender mais daquilo que essa moça estava falando, né? E aí é muito legal porque aqui a gente chega num ponto em que não se trata só de uma conduta, só de essa moça estar ensinando bons modos, né? A moça, que o livro não conta quem é, mas que fazia parte do grupo estrelado, ela estava expondo o evangelho, né? A verdade de salvação. Testemunho, né? O senhorio de Jesus sobre a vida dela. Não estava falando, eu mudei a minha conduta, agora eu não sou mais grossa. Não, ela estava dando testemunho da mudança que Jesus teve na vida dela, né? Então, foi por isso que Arulai tanto ansiou. Não é uma questão de a gente mudar os comportamentos, ou só os bons modos, ou ser mais educado. Mas é uma questão de salvação de vida, né? Mudar completamente a conduta É. que ela estava vivendo, né, mano? Então, depois de tanta insistência, né? E também houve a desaprovação, né, da mãe, ela permitiu que Arulai fosse morar com um parente, longe. Sim. Longe, né, de Amy. Só que aí, por providência de Deus, esse parente morava perto da casa de Amy. Amém. E ainda mais permitiu que Arulai frequentasse o lugar e aprendesse com Amy, não é? Deus Então, ajuda. nessa tentativa de afastamento, houve mais uma aproximação por providência de Deus de Arulai e a Amy, não é? Então, quando os pais dela souberam disso, tomaram providências que a mantiveram longe de Amy por alguns meses. Mas, contudo, houve um momento em que, quando a menina retornou à sua casa, não é? Ela ficou muito doente mesmo. E Amy a tratou da melhor forma que pôde e o pai da menina ficou impactado com tudo aquilo. Porque Arulai não era uma pessoa chegada, alguém muito próximo de Amy, mas Amy amou Arulai de tal forma que aquilo impactou o pai dela a ponto de permitir que Arulai morasse com Amy sob os cuidados dela, não é? Então, houve, né? Eu acho que eu escrevi o capítulo errado aqui no meu roteiro. Mas o que nós vemos? Que durante esse período, Amy, ela orava muito, pedia realmente do Senhor uma cura para Amy, e algo interessante era que Amy cantava. Eu lembro que quando eu adoecia desse jeito de ter que ficar internado, né, durante o dia, tomando bolsa de soro, né, recebendo os medicamentos, existia um louvor que cantavam para mim. Eu acredito que eu tinha lá pelos 6 anos, era criança, não tinha entendimento de muita coisa, então não lembro de muitos detalhes. Mas o que me contam era que quando eu adoecia desse jeito, eu ficava muito mal, eu pedia para cantar esse louvor, porque ajudava. De alguma forma, aquilo me dava paz, me dava descanso, trazia um alívio sobre a doença, né? Sobre aquela situação. E vem aí a importância da palavra de Deus. Desde criança, aquilo era passado para mim. E eu já experimentava um pouco, né, do agir de Deus na minha vida. A presença de Deus realmente transforma, né, mano? Realmente Era cuida. algo Sim. muito maravilhoso. Aqui no livro ele até conta, que a gente estava falando dessa questão da mudança da Arulai, né? Que depois de um tempo, ela realmente ficou muito doente, a Amy passou a cuidar dela. Mas chegou a um momento, assim, que a Arulai, ela não orava somente pela sua saúde, mas ela clamava ao Senhor que permitisse que ela ficasse na luz, que ela continuasse ali, né, perto de Amy, aprendendo mais, aos pés do Senhor mesmo, aprendendo dele. E aí entra justamente aquilo que a gente estava comentando, né, o testemunho que a gente passa para outras pessoas, não é uma questão de eu roubava, agora eu não roubo mais, ou então eu era desobediente, agora eu não sou mais obediente. Mas é realmente uma mudança completa de vida, né? É uma questão de luz e trevas. E aqui a Arulai, ela veio provar isso.
Que ela não orava somente pedindo a cura, ou então, eu mudo o meu gene, mas que ela pudesse permanecer na luz, né? E é muito legal perceber a fé que a Aurolai tinha quando orava, né? É por isso que a palavra de Deus, ela fala pra gente ser como crianças, né? Se a gente quiser entrar no reino do céu, sermos como De onde crianças. vem o perfeito louvor, né? Exatamente. Porque uma criança tem uma fé pura, ela não duvida do que realmente vai acontecer. Então ela acredita que Deus vai curar. E a gente vê isso, que ela realmente começa a melhorar. E não só isso, como também o pai dela desiste de tentar levar ela de volta para casa. E quando ela melhora, ela fica com a Amy, juntamente com as outras meninas, né? E até aqui, o comitê, né, a Convenção de Keswick, ainda sustentava a Amy durante todo esse tempo que ela passou na Índia. E interessados, né, no primeiro livro que ela escreveu, quando ela morava no Japão, eles pediram que Amy escrevesse um livro descrevendo a experiência dela na Índia. E ela escreve, não é? Contando as histórias do que acontecia ali e enviou o primeiro manuscrito para ser analisado pela Convenção de Keswick. E eles enviam o manuscrito de volta com uma carta dizendo que, na verdade, que ela alterasse alguma coisa e colocasse um final mais positivo, algo mais feliz, porque as histórias eram realmente terríveis. Sim. Daquilo que acontecia, nós vamos ver mais à frente, um menino de 3 anos que estava muito doente mesmo, os olhos dele estavam inchados de tanto chorar. E nesse período, né, um pouquinho antes, 2 pessoas amigas de Amy vieram visitá-la e estavam passeando por ali, não é? Querendo conhecer o trabalho, interessadas também no que Amy escrevia a elas da experiência na Índia, e ficaram extremamente chocadas com o que elas viram, as 2 amigas, de que a mãe não iria permitir que o filho fosse levado ao hospital, que era cristão, para não romper, para não manchar a pureza da casta. Sim. Então vemos aqui como que a casta, ela havia dentro das pessoas um senso de que a casta estava acima de tudo. E elas então viram que o posicionamento da Convenção de Keswick estava errado, porque não tinha final feliz. Como que uma situação dessa eles pedem algo desse tipo? Não tem sensibilidade para ver que aquilo não dava para alterar. As coisas eram daquele jeito e são como são. Não tinha o que fazer ali. O interesse aí da missão era de maquiar, né? A história, né? Tirar a realidade, né? Da situação, né? Mas vamos precisar agora, nesse momento, fazer um pequeno intervalo e queremos pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, que compartilhe, que ative o sininho para receber as nossas notificações, e queremos dizer que a Constante TV é uma bênção para mim e ela é uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revistas. Estamos aqui tendo uma panorâmica do livro da nossa irmã Amy Carmichael, né? A resgatadora de joias preciosas. Essa irmã que no passado foi ali na Índia, uma missionária na qual procurou ali se envolver com as crianças para libertar aquelas crianças que muitas das vezes estavam ali na escravidão, aprisionadas, Sim. né? Não é isso, Poliana Brelas? Contigo aí a continuação. Mesmo. Então, dando continuidade, né, o Feliz citou desse fato que eu acredito que não tenha acontecido somente com a Amy, nesse caso de a convenção pedir que maquiasse, né? Isso, que desse uma maquiada ali na história, né? Isso é uma coisa que já aconteceu anteriormente nesse livro e que eu realmente acredito que ainda acontece hoje, né? Principalmente com uma romantização, às vezes, exagerada do que os missionários passam no campo, né? Nem sempre é 1000 conversões, quase nunca, na verdade, tem grandes feitos assim. Claro que o Senhor age extraordinariamente, mas a missão, o evangelho, ele não é romantizado como realmente se passam por aí, né? A gente vê os missionários, às vezes, transculturais, chegando de outros continentes e falando, acontece isso, tem escravidão, tem pessoas sofrendo abuso, às vezes sexual, sabe? Então, isso que aconteceu é um fato que só exemplifica
muito do que se tem, né, até hoje em dia. E aí, a gente chega num ponto da história que é a história, eu acho que mais se conhece da Amy, que é a história de Prina. É essa história, assim, que desencadeia tudo que a gente conhece a respeito da Amy, que é essa jovem, é uma criança de, só conferir, 12 anos, 8 anos, tinha 8 anos. A Amy, né, em uma das suas viagens, parou para descansar em um ponto, né? É importante falar que antes elas não viajavam à noite, mas agora elas já viajam à noite porque elas não viajam mais com joias, né? A cultura da Índia, as mulheres são sempre com muitas joias, muitos enfeites, mas agora elas não viajam mais com isso, então é seguro viajar à noite. Então, a Amy viajando à noite, elas param para descansar em um ponto, até que chega até elas Prina. E quem é Prina? Prina é uma criança, né, uma mocinha de 8 anos, que ela, desde muito cedo, foi vendida ao templo, porque lá ela seria uma sacerdotisa, vamos dizer assim, né? Ela serviria ao templo, ali eles têm muitos deuses, e ela estava sendo preparada para se casar com um desses deuses, né? E o mais triste dessa história é que com ela como sacerdotisa, o papel dela, a oferenda a esses deuses, são relações com homens, às vezes com mulheres, né? A gente sabe que essas realidades em templos, elas abarcam qualquer tipo de pessoa. Então, a Prina, ela estava sendo uma escrava sexual. Ela foi doada ao templo para isso, né? Os pais dela acreditavam nos deuses, então eles achavam que estavam fazendo um grande feito e deram a sua filha àquele templo, né? E esses templos, eles eram muito bem enraizados e até defendidos, né, por essas castas e protegidos. Fazia parte da cultura. E Prina, ela estava sendo preparada para se casar com os deuses, e o papel de quem se casa com os deuses, a gente já acabou de falar aqui, seria esse. E ela fugiu desse templo, né, completamente assustada, imagino eu, aterrorizada, totalmente indefesa, era uma criança de 8 anos. E saiu correndo. Ela ouviu falar de Amy em algum momento e foi atrás de Amy, né? Saiu correndo em direção a esse grupo estrelado que estava descansando. E ela chegou até uma moça que encontrou, né, a casa dos cristãos, na verdade, ela chegou a encontrar. E aí chegou essa moça, estava perguntando por Amy, perguntava por Amy, e a moça falava, não, mas a Amy não está aqui, a Amy está de viagem, à noite, ela não está aqui, e a criança, eu quero a Amy, porque ela ouvia que a Amy, ela protegia, ela resgatava essas crianças, essas moças. Não foi a primeira vez que a Amy protegeu uma moça assim, nós já contamos, né, de alguns exemplos aqui. Até que, de tanto insistir, a moça que recebeu a Prina, ela foi lá, então vamos lá, vamos mostrar que realmente a Amy não estava aqui. E quando elas chegaram lá, a Amy estava lá, né? O livro conta que a Prina viu a Amy de longe, na frente da sua casa, assim, tomando um chá, lendo um livro, estava descansando realmente. E quando ela chegou lá, ela correu até a Amy e chorou muito e abraçou a Amy, e o livro conta que a Amy nem sabia quem Prina era, mas abraçou e devolveu, retribuiu o gesto mesmo assim, né? E naquele momento, assim, ouvindo um pouco do desespero que Prina tinha vivido, a Amy soube que o Senhor a entregou, né, para que a Amy pudesse cuidar. Então, essa é uma das histórias que mais é conhecida quando se fala na história da Amy, né, a história da Prina, de como ela salvava crianças de templos como esses, né, e é uma história realmente muito triste, é uma história que envolve muitos pontos realmente muito tristes, sabe? Ela foi vendida pelos seus pais, foi vendida a um templo para se casar com deuses, e o que ela deveria fazer? Servir aos deuses dessa forma, né? E o mais triste é saber que até hoje isso acontece, na verdade. É claro que esse sistema de castas parece que ele foi abolido. Ele foi abolido, mas ainda há esse preconceito entre o pessoal de casta superior com os de casta inferior. As raízes ainda permanecem. As raízes ainda permanecem. E também tem essa parte de ser entregue aos deuses, como uma escrava sexual. Sim. E a Prina, ela só descobriu sobre a Amy porque uma mulher lá de dentro do templo falou, olha, tem uma mulher chamada a Mãe que Rouba Crianças, Sim. Parece. Ela era chamada de Mãe que Roubava Crianças. E ela disse, olha, você vê, aqui você está protegida, você não vai ser roubada. Você não vai ser roubada. Então é melhor ficar aqui, porque senão essa mulher vai te capturar, fazer o quê? Sim. Mas a Prina já, né, pensando, já sabendo quem ela era de verdade,
Aí que ela fugiu do templo. E a Prina nem acredita na conversa dela. Ela nem Isso despertou, acredita. na verdade, mais interesse na Prina, né? E- Milagrosamente, Paulo, algo que é muito interessante que acontece também é que antes já Adulai não, Prina já havia tentado fugir com 5 anos e ela correu 30 quilômetros até a aldeia da mãe dela. Sim, Porém, fato muito importante. a mãe dela considerou que abrigar a própria filha que ela já havia dado ao templo Sim. era como roubar dos deuses. E ela devolveu a filha ao templo, Sim. que teve as suas mãos queimadas com ferro quente. Então, agora, 2 anos após, que é quando ela consegue fugir, ela acorda, assim, de noite, com uma sensação de que alguma coisa iria acontecer. E a passos muito, muito leves, ela levanta, não é? E empurra a porta bem devagar. E, surpreendentemente, a porta está aberta. Algo que não era comum de acontecer. Sim. Então, ela vai, caminha pelo pátio e encontra também o portão aberto. Ela para um momento para refletir se aquilo não era um truque para ter a certeza de que ela não queria fugir mais, se não havia esse desejo no coração dela. Mas, do mesmo jeito, ela corre e vai se encontrar com essa mulher lá na porta da igreja, encontra a Amy, né? Amy acolhe ela, fica muito chocada com a situação, uma criança que não a conhecia as histórias, mas não conhecia a Amy pessoalmente. A Amy, ela é acolhida pela missionária, não é? E claro, logo as mulheres do templo, percebendo que Prina havia fugido, vieram reivindicá-la, Sim. não é? Os cidadãos da aldeia se reuniram para ver mais de 100 pessoas, o embate entre Amy e as mulheres do templo, mas Prina declarava firmemente que ela não pertencia mais ao templo, mas que ela pertencia ao grupo estrelado. Sim. As mulheres ameaçam Amy dizendo que trariam a mãe dela para levar Prina de volta ao templo, mas por algum motivo a mãe a mãe de Prina não apareceu, não foi reivindicar a filha, e as mulheres do templo também não apareceram mais. E isso foi uma alegria muito grande para Amy. Não foi a primeira, mas teve outra, que foi o batismo de Adulai. Sim. Por que esse fato alegrou tanto Amy? Vamos entender aqui o contexto, não é? O sistema de castas dominava tudo e os pais permitir que alguém da família declarasse fé ou acreditasse, que ele quisesse romper com o hinduísmo, era um crime. Era um crime para eles, né? Digno até mesmo de morte. E até mesmo ter a Bíblia em casa, se o pai fosse minimamente tolerante, ele permitiria. Mas se fosse aquela família radical, que ter uma Bíblia em casa por eles era considerado romper com a casta, eles espancavam os filhos, eles até mesmo drogavam os filhos, colocavam pó de pimenta nos olhos das crianças, mas não foi assim com Adulai. E por que o batismo representava algo tão bom assim? O batismo já era considerado o ponto máximo de que alguém rompeu com a casta. Sim. Então, permitir que o filho fosse batizado para o hinduísmo era dizer que aquela pessoa ela abandonou de vez o hinduísmo. E foi isso que aconteceu com Adulai. Não é, Paulo? Sim. E um ponto que a gente esqueceu de falar é que, lembra daquela escola que a gente tinha falado no início do programa? Pois é. Com essa conversão da menina lá, da Joia da Vitória, eu acho que é o nome dela, sim, Joia da Vitória, o pessoal daquela aldeia ficou sabendo e eles queimaram a escola. Eles queimaram a escola. E por isso que teve essa dúvida dessa mulher que cuidou da Prina para levar ela para Amy, porque não se tinha certeza. O grupo estrelado e a Amy, elas tinham se mudado para um outro canto. Eu acho que foi para o Grande Lago, se eu não me engano, ou para Dona Vu.
algo mais ou menos assim. Mas já chegou a hora, eles olharam e, poxa, já está na hora de voltar para aquela outra aldeia, para Panay-Vilay, parece. E por isso que teve essa dúvida, se será que a Amy ainda estava ali ou não. Mas, por verdade. providência de Deus, Bem ela lembrado. estava lá e a Amy cuidou da Prina como se já conhecesse há muito tempo. Né? É verdade. E o primo de Adulai, Arudazan, ele também se juntou ao equivalente do grupo estrelado masculino formado por Yerwalker, não é? Realizava os estudos, quase o mesmo trabalho que o grupo estrelado realizado, né? O trabalho realizado pelo grupo estrelado com M e Yerwalker também realizava, mas porém com os homens, né? E Yerwalker sentiu no coração o desejo de, após o batismo de Adulai, ele sentiu fortemente que ela e o primo deveriam ter a oportunidade de visitar a família. Então ele começou a fazer os arranjos para a visita e, felizmente, ele conhecia um dos principais anciãos da aldeia, um homem com autoridade considerável ali. E por que ele permitiu? Uns anos antes, não é? Os ingleses haviam prestado um grande serviço a ele, não é? Ajudado a ele com uma situação muito complicada. E como resultado, ele também estava aberto a ajudar os ingleses, não é? E então, nessa demonstração, nessa vontade, como forma de demonstrar a gratidão pela bondade, né, demonstrada pelos ingleses, ele permite, né, que ele dá a sua palavra a Yerwalker que as crianças estariam seguras ali. Porém, infelizmente, o ancião havia subestimado a raiva das pessoas na aldeia em relação aos cristãos. Assim que o carrinho entrou na aldeia, um tumulto explodiu. O que foi que aconteceu ali? O carrinho foi derrubado de lado e o motorista arrastado e surrado com bastões. E Yerwalker também foi surrado e também apedrejado. Mas Yerwalker, à semelhança de Estevão, no meio de toda a confusão, e com as pedras o atingindo, Yerwalker orava. E não é dito aqui o que Yerwalker orava, mas que exemplo que ele passou para a gente, né? Temos aí a narrativa de Estevão, que ele pedia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, alguma coisa nesse sentido. As crianças desapareceram, né? E sem ajuda, parecia improvável que ele ou o motorista saíssem da aldeia vivos, e certamente não com as crianças. Contudo, de repente, se fez o silêncio. Não se ouviu mais nada. As varas pararam de bater em Yerwalker e no motorista, né? Todos os olhos se viraram na direção de um homem de pé em uma varanda próxima. Yerwalker o reconheceu o homem como o filho do ancião da aldeia, e com toda a autoridade de seu pai, pelo jeito o pai dele era um líder ali, alguém muito respeitado, ele deu ordens e, incrivelmente, a multidão obedeceu às ordens dele. Então, outro homem apareceu, segurando Adulai e Arudazan, mas ao menos pelas costas de sua roupa. O livro diz que eles deixaram as crianças irem e elas vieram correndo de volta para Yerwalker, né? O jovem ordenou que o carrinho fosse recolocado na posição correta e então, né, eles foram embora da aldeia guardando as suas costas, com atenção para quem sabe alguém não atentasse alguma coisa, não é? Acho que aqui vale uma reflexão, né? Será que a gente está preparado para passar por algo assim? Tem muitos irmãos nossos que têm esse desejo missionário, sim. Mas será que nós realmente estamos prontos a sofrer pelo nome de Cristo? É como a Polly falou, né? Nós não podemos romantizar, né, o campo missionário, né? Para se verificar tudo que aí os irmãos passaram, né? Espancados todos, né? Sim. Mas Deus ali agindo, né?
tocou e colocou alguém ali com autoridade para que pudesse cessar, né, esses espancamentos, né? E as crianças puderam voltar, não é isso? Sim, exatamente. E a gente não vê esse tipo de situação apenas no livro, mas até mesmo na própria Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala que... a gente vê o apóstolo Paulo que em um dado momento ele foi apedrejado, ao tal ponto de que ele foi jogado para fora da cidade, apedrejado e dado como morto. Sim. Então, a gente vê o quão sério é a gente realmente se entregar a essa missão, a sermos missionários onde nós estamos, de pregar o evangelho, de espalhar a mensagem, especialmente nesses países onde o evangelho, onde o cristianismo ele é proibido, onde ele é visto como um crime, na Coreia do Norte, por exemplo, Coreia do Sul, eu acho que os dois é assim, a Coreia do Norte, né? Que é muito fechado. É uma ditadura ali. O presidente de lá é adorado, ele quer ser adorado. Então, se houver um cristão, é preso. Então, será que nós estamos realmente preparados a isso? Existem famílias, relatos de famílias que foram enterradas vivas, né? Mas isso são sementes, né, do florescimento da fé. E só para concluir, Amy fica chocada com tudo aquilo e ela ainda está aprendendo aqui como é que o sistema de castas afetava tanto assim a vida dos indianos, não é? Felizmente as crianças estavam bem e vou falar um pouquinho depois, né, já finalizando esse bloco, o que o pai de Adulai queria dizer quando ele permitiu que a filha fosse batizada. Sim. Gilvan? E finalizando aqui o capítulo, aproveitando que a gente vai já chamar o nosso pequeno intervalo, né, e vai dizer que felizmente nenhum dano dessa visita, né, nenhum dano assim foi causado, porque assim, isso já era até um preparo, né, para que o Arulai e o seu primo fossem usados para grandes coisas, né? Vai deixar bem claro, felizmente nenhum dano permanente foi feito pela visita e as duas crianças estavam seguras. Nem Amy nem Weaver Alker sabiam disso na época, mas Arulai e seu primo, Aruldasan, desempenhariam papéis vitais nos incríveis eventos que estavam começando a se desenvolver ao redor deles. Então, vamos voltar no próximo bloco para finalizar o nosso programa, mas queremos pedir a você que aproveite para compartilhar o nosso canal, para que você, se ainda não está inscrito, se inscreva e que você possa ativar o sininho para receber as nossas notificações. Constante TV, uma bênção para mim e uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista e vamos continuar, não é isso, Poliana? Com a leitura, né, e essa interpretação que nós estamos fazendo do livro da biografia da nossa irmã Amy Carmichael, né? Isso mesmo. No último bloco, a gente estava falando, né, só para relembrar, que o Ian Walker foi a uma vila e quase perdeu sua vida, né? Foi espancado pelos moradores ali, foi apedrejado. E aí, dando continuidade, né, eu vou trazer aqui para uma situação muito interessante que o livro conta pra gente, que é um ditado tâmil, né? É um ditado que é bem forte lá e para outras culturas também, que é o seguinte: as crianças amarram os pés das mães. Isso a gente escuta até hoje, né? Até hoje por aí a gente tem, não esse ditado diretamente, mas essa ideia circula muito fortemente. E aí a Amy, ela se deparava muitas vezes com esse ditado, né? Muitas vezes aqui a gente já comentou também que a Amy era chamada de mãe que roubava crianças, né? Então, isso sendo quase que uma forma desprezada, né? Um xingamento. Isso, um xingamento. Mas pra Amy, muito pelo contrário, né? Ela se orgulhava disso. Era uma coisa que realmente a Amy, ela ajudava muitas crianças em situações diferentes. E aí, a Amy, por muitas vezes, se pegou refletindo a respeito desse ditado, né? Porque ela convivia com muitas crianças. Agora, nesse ponto da história, ela já estava com 8 meninas, tá? Todas meninas, importante citar aqui, que ela estavam acompanhando isso fora o grupo estrelado, que caminhava junto com ela nas viagens, né? Sim. Mas aí, ela começava a refletir assim: eu não quero ter os meus pés amarrados, porque eu faço muitas viagens, eu vou para muitas cidades, eu vou
para muitos locais, às vezes até perigosos, né? Porque várias vezes a gente citou aqui que a vila tal não gostava da Amy porque ela salvou outra criança, então eles queriam matar a Amy por lá. Ela não parava quieta. Isso. E aqui ela imaginava que nesse caso aqui seria assim, um empecilho para ela fazer a missão, né? Justamente. Ela falava, eu não quero ter os meus pés amarrados. Eu tenho muitas crianças comigo, mas eu não quero ter os meus pés amarrados. E aí ela, por um momento, refletiu, né? Até que ela se deparou com o fato de que a Arulai, que foi uma das primeiras meninas que chegou, ficou muito doente, né? Ficou muito doente. O livro conta que ela ficou com febre e tifoide. Isso era realmente uma doença assassina na época. Era algo assim determinante. E aí a Amy se deparou com uma situação de, bom, eu realmente não consigo estar viajando com ela dessa forma, né? E aí, com muita oração, isso é um fato muito legal de citar, porque os nossos queridos amigos, quando eles forem ler o livro, porque eu sei que eles vão ler o livro, né? Quando eles forem se deparar com os capítulos, no livro inteiro vai ter várias partes assim, e Amy saiu para orar. E Amy debaixo de muita oração. E Amy orando tanto tempo. Então, assim, aqui a gente está contando, né? Parece que a vida dela foi sempre loucura e um milagre atrás do outro, né? Mas a gente acaba esquecendo dessas partezinhas que quando a gente vai pegar o livro, a cada 5 palavras, uma era falando que Amy estava orando. Sim. Né? Isso é um fato muito legal. E aqui, de novo, né? Pegando a importância da oração e ela fazendo isso, começou a orar por um tempo. E o Senhor, ela... Conversando com o Senhor, Arulai não melhorava. Muito pelo contrário, né? Somente piorava. Então, assim, quanto mais ela orava, mais Arulai... Eita, muita palavra. Mais Arulai ia piorando, né? Até chegar a um ponto de que os próprios médicos falassem assim, olha... Você vai ter que desistir dela, se né? despede. Se despede logo, né? que não vai. Você tem algum tempo, se despede, passa o tempo com ela, mas realmente ela não vai se suportar. Essa era uma doença muito, muito pesada na época, né? E aí... isso no decorrer, a Arulai também orando, não somente ela, todo o grupo estrelado, todas as meninas, acabou que a Arulai se recuperou por um grande de um milagre, né? Porque ela realmente estava, assim, debilitada, estava numa situação que especialista fala, olha, realmente não tem mais jeito, ela realmente estava numa situação muito difícil, né? E a gente imagina que naquelas vilas não tinham tantos recursos médicos, né? Era mais contextualizando assim, eram vilas pequenas, eram vilas simples, às vezes não tinha nenhum hospital. Então, não tinha como ter um tratamento intensivo, né? Mas graças a Deus, debaixo de muita oração, Arulai se recuperou, né, amigo? Sim, glória a Deus. Isso. E glória a Deus por isso. Dá para tirar uma boa reflexão dessa atitude da Amy, porque realmente o livro, desde o início, a gente vê que Amy, ela orava muito. Ela orava muito. E Deus realmente... respondia às orações dela. A gente vê até mesmo na atitude dela não pedir dinheiro para os mantenedores dela. Por quê? Porque ela acreditava que Deus ia ajudar ela, que Deus ia abençoar ela, que Deus veio ia... daquela experiência que ela teve em Belfast, não é? Sim, quando ela era criança, foi pedir o dinheiro do vizinho. Ela realizava aquelas visitas, né, com a mãe dela. A avó, né, pediu para ela ir pedir para aquele grande empresário que era rico, né? Ele mentiu, dizendo que não tinha dinheiro. Né? Mas o que aconteceu aí, só para dar uma relembrada, era que a Amy realizava aquelas visitas, né, com a mãe dela, que fazia parte da cultura da Inglaterra, das mulheres da alta sociedade. Mas a Amy não se permitia, né, deixar de compartilhar o plano que ela tinha, o projeto de construir um lugar para os capuzinhos se reunirem durante a semana. E, surpreendentemente, Deus enviava alguém até que em uma dessas idas, né, ela compartilhou a ideia com alguém que aderiu ao projeto de Amy e deu a quantia. Mas foi assim uma quantia que deu para construir o tabernáculo de lata, mas também comprar um local para a construção do tabernáculo. Então, Amy havia prometido para si mesma que ela nunca pediria dinheiro a ninguém para fazer qualquer coisa. O que ela fazia, né, Felício, era pedir ao Deus provedor, né? Porque Deus é dono do ela ouro, tinha a ideia, assim, que o trabalho que ela estava realizando não seria realizado com dinheiro de pessoas que
se viam na obrigação de contribuir. Uma caridade, ou, né? Ou que não tinham realmente o desejo do coração de doar. Mas por aquele senso de, tá me pedindo, ok, eu vou fazer isso. Sim. E não era isso que ela desejava, ela queria que as pessoas participassem, doassem, contribuíssem, mas que fosse algo realmente do coração. E Deus providenciava o dobro, né? Deus sempre providenciou o dobro para ela. Uhum. E Ela orava, ela esperava também. Mas aí a Adulai, né, começou a se recuperar e me veio a memória, né? Agora, com a Adulai se recuperando, Amy começou a refletir sobre se realmente as crianças iriam amarrar os pés dela. Por quê? Por que a Amy tinha esse conflito? Ela viajava muito. A gente vê que antes desses acontecimentos todos, nas viagens que ela atravessava a Índia de um local para o outro, o livro descreve que ela via muitos templos hindus, via muitas aldeias, não é? E ela ficava pensando, tinha no coração o desejo de levar Cristo àquelas pessoas. E as viagens eram um meio disso. E ela não se sentia com os pés amarrados justamente porque ela realizava essas viagens com as meninas. E elas não tinham problema nenhum em arrumar seu tapetinho ali, dormir tranquilamente, nos momentos quietos, realizar uma leitura bíblica, participar dos cultos, evangelizar. Sim. Então, Amy não se sentia com os pés amarrados, né? Só que aí, depois dessa situação, ela começou a pensar se o chamado dela não fosse para ficar ali em Donavura e começar a criar as crianças. Porque até aqui já chegaram muitas, né? Sim. A gente vê daqui para frente, né? Até mais então ali pessoas tinham 8, começaram né? É. Uma a Polly agora deu também na fala dela que já eram 8 crianças, né? Uhum. E a Então, tendência no capítulo seguinte é ver que esse número vai cada vez mais crescer, né? Passar de centenas. Ela percebeu, então, que fazia muito mais sentido ela se estabelecer e criar aquelas crianças ali. Só que Amy não é do tipo de pessoa que gostava de fazer coisa fácil. Vinha uma situação, estava muito fácil, não era do tipo dela fazer esse tipo de coisa. Então ela começou a entrar em um conflito consigo mesma, com as suas ideias, e a repensar no seu chamado, porque até então o chamado que ela tinha em mente era viajar toda a Índia pelas aldeias evangelizando, né? Sim. É importante a gente falar também nessa parte, questão que a Amy entrava nesses dilemas, né? Que não é que até então ela não tinha entendido o chamado dela, mas é que apenas a função que o Senhor determinou para ela mudou, né? Antes ela fazia viagens, ia para muitas aldeias, ia conversar, conhecer pessoas, criar relacionamentos, né? Agora o Senhor pediu que ela estivesse em um lugar fixo, né? Sim. Não é que ela não tinha entendido ou estava fazendo a coisa errada, é apenas que a vontade agora era que ela ficasse em um lugar diferente, né? Ela teve que abrir mão de algo que ela gostava. Ela gostava de viajar. Era da natureza da Amy, né? Mas também, olha só as razões que está aqui no livro. A maternidade não era um trabalho missionário tradicional, mas pensa só, por que ela pensou que era mais lógico? Seria errado, Amy pensou, será que seria correto eu continuar as viagens, mas deixar essas crianças que Deus tão obviamente entregou a mim, né? Tão obviamente havia enviado para ela, esse poderia ser o verdadeiro trabalho missionário que Deus tinha para ela na Índia. Então não era sem fundamento que ela pensava isso, né? Tinha a necessidade de evangelizar nas aldeias, mas tinha também as crianças que Deus tinha entregado a ela, assim, de maneiras realmente milagrosas, não é? Como foi o caso da Prina, no último capítulo que a gente viu. Ela só chegou ali, Amy estava tomando chá, ela só chegou, abraçou a Amy. Quando a gente vê a história da Prina, é um mundo, né, que foi movido para que isso acontecesse. E algo bem pesado de se pensar, né? Uma menina que estava fugindo dos deuses hindus, digamos assim. É muito legal da Amy porque ela tem essa consciência. Ela não, por exemplo, não chegou as meninas para ela só achou, então bora comigo, vem, me acompanha. Não, mas ela tinha consciência de que foi o Senhor que entregou para cuidado, né? Vida com vida, saúde, a vida espiritual, para que ela realmente criasse aquelas meninas. Então a Amy tinha uma consciência muito clara, assim, discernimento do que o Senhor queria exatamente. Isso é muito legal. Que Deus queria que ela ensinasse da palavra de Deus para aquelas meninas, que Deus estava
entregando para Amy, né, Felício? Sim. E Amy conversou isso com as meninas mais velhas, discutiu a ideia de deixar as viagens de lado e se estabelecer ali para criar as crianças, né? Às 8. Porém, elas enfrentavam um problema, porque o local onde elas viviam era assim, era quarto, cozinha, sala de estar, local de lavar roupa. Então, era um lugar muito espremido. Sim. Assim, para 15 pessoas aqui, né? As 8 crianças, mais Amy e as outras meninas. Então, elas começaram a pensar na possibilidade de comprar um novo local. Mas com que dinheiro? Não é? Já que a rotina, né, de criar as meninas era algo muito pesado, então não sobrava despesa para outras coisas. Então, elas começaram a pensar onde poderiam encontrar mais espaço para viver. Aí já vinha outro problema. Quem queria alugar esse local para a gente? Não é? Já que Amy já era conhecido como uma mãe que roubava crianças, eram mulheres que romperam com as suas castas e faziam para o hindu tudo aquilo que era contra a religião. Quem é que iria alugar um local assim para a gente? E aí que aparece Walker na história, porque ele estava substituindo, né, um missionário que havia viajado para a Austrália, mas não voltou mais para a Índia. E o Walker já realizava um trabalho semelhante ao Grupo Estrelado com os homens. Sim. Ele dirigia uma escola bíblica que era administrada pela Sociedade Missionária da Igreja, e o grupo havia implorado que o seu antigo presidente, que era o Walker, voltasse para Dona Vura e assumisse a escola. Se ele fizesse isso, olha só, ele poderia ter o funcionamento do conjunto da escola inteira e fazer com ela o que ele achasse mais conveniente. E ele decidiu aceitar o convite na mesma semana que o Grupo Estrelado começou a orar a Deus para levá-las para Uma nova casa, né? uma nova casa, não é? E aqui o livro começa a dar uma pequena descrição. Aquilo foi a solução perfeita, não é? Para eles. A gente vê o agir de Deus na vida da Amy, na vida das meninas. Logo quando elas começam a orar, Deus colocou Walker de volta no caminho delas para que ele viesse, digamos que, abrigar elas naquela escola missionária, se não me engano. Ele que faz, exatamente, ele que faz o convite para as Amy e as meninas vêm morar com ele e a esposa, né? Exatamente. Na escola. E aquilo foi a solução perfeita. Porque a escola tinha lá, era um complexo, não é? Claro, era um lugar, de certa forma, abandonado, não havia cuidados. E, bom, Amy começou a trabalhar ali, formular os seus projetos, não é? E a aldeia ficava, a escola, né? Ficava na aldeia de Dona Vura, e essa aldeia aqui também já tinha um histórico cristão, que foi com o missionário Charles Renius, né? Um missionário proveniente da Prússia, que chegou ali naquele local em 1827, que, a semelhança dos cristãos de Tomé, não é? Que a Amy tomou conhecimento, também teve um trabalho evangelístico muito crescente ali, naquele local. Foi um dos primeiros homens a pensar em educar as mulheres, não é? Só que isso era mal visto também pela sociedade, eles entendiam que era como uma maneira de as pessoas pobres mudarem de vida, não é? Ou seja, eles queriam que as pessoas continuassem daquele jeito para manter as castas, né? E com suas opiniões, ele encorajou os convertidos a romper com a casta. Isso levou também a diversos problemas. Mas até esse ponto aí, né, ele foi expulso da aldeia pelos habitantes. E após isso, Dona Vur já tinha esquecido quase que completamente das suas raízes cristãs. Assim, os mais antigos realmente lembravam, mas quase que eles se esqueceram da herança que Charles Renius tinha trago a eles. Mesmo com essa situação, a aldeia ainda assim era um dos locais mais seguros para se criar as crianças. Além de que
existiam pelo menos, no raio de 8 quilômetros ao redor da aldeia, pelo menos 50 vilarejos que M poderia realizar um trabalho. Ou seja, mesmo M deixando de viajar com o grupo estrelado, ainda havia um grande e promissor campo missionário ali ao redor. Ou seja, ainda havia, né, essa necessidade das viagens e M poderia não só criar as crianças, como também alcançar outras pessoas naquelas aldeias. Verdade. E a gente vê que Nosso M não tempo vai já parar tá de acabando, trabalhar. né? Não parar de isso é trabalhar verdade, e o isso é nosso tempo verdade. já está acabando. A gente espera que você esteja conosco também já no próximo programa. Talvez não vamos conseguir finalizar este capítulo, né? Mas fique conosco, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também conhecer a respeito da vida de M. Carmichael aqui na Constante TV, no programa Missões e Revista. Voltamos então no próximo programa e, como assim o Felício já falou, queremos contar mais uma vez com a sua audiência. Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você.